Bem, hoje com o agrônomo e coordenador técnico de mercado na Nitro, o Renan Kizin, para a gente falar um pouquinho sobre inoculantes biológicos. Bom dia, Renan. Bom dia não, boa tarde. 12h04, embora a gente não tenha almoçado ainda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tavinho. Tudo ótimo? É um prazer conversar com você e com todos que nos acompanham. Bom, vamos falar sobre os inoculantes biológicos, que é uma nova tendência, não muito nova, já vem se solidificando, na verdade, cada vez mais, que acaba reduzindo a dependência dos fertilizantes químicos. E eles melhoram em muito e numa velocidade excepcional a produção no campo já de diversos produtos e cada vez mais sendo extensivos a praticamente toda a agricultura. E aí nós temos o trabalho, agora eu vou falar difícil aqui, hein, de duas bactérias que são promotoras de crescimento vegetal. A Azospirillum brasiliense e a Priestia arabiatae. É isso mesmo? Falei certo? Quem são essas bactérias? Trieste Anabatai. Então, e quem são essas bactérias e que trabalho é esse da Unesp em relação a essas bactérias que está dando muito certo, está fazendo muito sucesso e que já está se expandindo? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Tavinho, os micro-organismos eles são surpreendentes. Eles têm capacidades de colonizar o sistema radicular das plantas, de colonizar a superfície foliar. Eles promovem crescimento, eles induzem resistência, eles têm diversas funções, o que varia de acordo com cada grupo, com cada cepa de micro-organismos. Nesse caso, testado Bacillus aryabhatae e o Azospirillum brasiliense, foi observada a compatibilidade entre esses dois micro-organismos e, além da compatibilidade, o efeito sinérgico entre essa aplicação. O efeito sinérgico quer dizer que quando nós somamos dois Renan, micro-organismos ou mais do Renan, que Renan, Renan. Deixa eu só isso. interromper você um pouquinho, porque está acontecendo um negócio muito importante lá nos Estados Unidos. Pisca na tela, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o grande assunto do dia era o presidente brasileiro Lula abrindo a sessão da ONU e o Trump falando logo em depois. E apesar das trocas de farpas, agora o Trump, nesse momento, está dizendo que vai fazer uma reunião com o Brasil na semana que vem. Então são notícias boas e alvissareiras. Essa questão do tarifaço aí que foi acirrada aí nos últimos meses, depois das decisões do Trump. Eles não se falaram, nem o Trump nem o Lula. Um clima muito agressivo por parte do Trump e com o Brasil não dando conta. E agora o Trump declarando lá que vai fazer a reunião e dizer que sem nós eles irão fracassar. Não sei. Essa é a imagem do Band News. Desculpa de interromper, mas é que era muito importante isso aí. Diz que os dois se viram lá e eles se gostaram muito. O Trump olhou para o Lula e falou, poxa vida, você é mais legal do que eu imaginava. E o Lula virou para o Trump e falou, puxa, você também é muito mais legal do que eu imaginava. Quem sabe agora da casamento, aí da conversa e resolve um pouco dos problemas que nós temos aqui. Desculpa te interromper, mas volta na sua linha de raciocínio aí das duas bactérias dessa revolução aí por conta dos inoculantes biológicos. Quem sabe a relação geopolítica não tem uma sinergia, assim como temos os micro-organismos? Quando juntamos dois organismos compatíveis, a associação entre eles pode trazer efeitos benéficos, sejam eles para promoção de crescimento, para mitigação de estresse ou para tolerância dessa planta às adversidades. Víamos agora há pouco situações onde o tempo, principalmente no início da primavera, tende a ter uma instabilidade, distribuição irregular de chuvas, então o uso desses micro-organismos pode com certeza contribuir para o setor agrícola, melhorando e otimizando a fisiologia dessas plantas. Se der match aí, como o pessoal fala agora, né, que é da liga, se der match entre o Trump e o Lula, né, der liga, que bom. E você fez uma analogia aí muito legal. Essa sinergia é que funciona. O antagonismo não funciona de jeito nenhum. Bom, em que estágio estão os estudos para esses inoculantes biológicos que vocês estão trabalhando? Tavinho, a cada dia que passa, a pesquisa avança muito no que diz respeito a micro-organismos. Nós já temos uma prática consolidada, que é a coinoculação e inoculação na agricultura, com Bradyrisópio japônico, pensando na soja e Aspergillus brasiliense, e hoje o mercado tende a inoculantes de alta performance. São outros grupos de micro-organismos que, além de melhorar o status nutricional das plantas, têm outros benefícios intrínsecos,
No caso do Bacillus aryabhatae, a gente tem a modulação do sistema osmótico da planta, a produção de biofilme radicular, aonde essa planta tende a sofrer menos com a desidratação. Há um estímulo ao crescimento de raiz, e essa raiz, em contato com um volume maior de solo, tem uma capacidade maior de absorver água e nutrientes. Essa pesquisa já é consolidada e os resultados estão sendo colhidos no campo. O processo de utilização desses inoculantes é o mesmo dos inoculantes químicos que já são mais conhecidos? Se aplica na semente? Como é que é o modus operandi, como costumam dizer aí as operações policiais? O modus operandi, o manejo dele. São mecanismos de ação diferentes, Tavinho. Quando pensamos em aplicações de produtos químicos, eles tendem a resolver problemas emergentes ali naquele microambiente, naquele solo do produtor. Quando trabalhamos com micro-organismos, eles são tão eficientes quanto a aplicação de fungicidas, inseticidas, de moléculas químicas no ambiente. Entretanto, há uma permanência desse mecanismo de ação ao longo do desenvolvimento da planta, ou seja, à medida que a planta vai crescendo, esse microorganismo vai se multiplicando e os benefícios continuam sendo entregues ao longo do ciclo da soja, do ciclo do milho, do ciclo do algodão, enfim, de qualquer uma das culturas aí que a gente faça o emprego dessas tecnologias. Ou seja, é o que a gente chama de uma entrega lenta, né? Step by step, passo a passo. Ela vai devagarzinho e continuamente, o que favorece, sob muitos aspectos, a qualidade de vida da planta e, claro, dos produtos que essa planta vai gerar também, se situa aí soja, milho ou algodão. Uma outra questão aqui que me chama a atenção. O efeito desses inoculantes biológicos, o trabalho deles junto às plantas, ele é mais eficiente do que os inoculantes químicos? É aproximadamente igual? Como é que é o resultado final? Bom, são dois mecanismos de ação. Quando a gente pensa em fornecer quimicamente algo para a planta, seja um nutriente ou alguma molécula específica, ela é de rápida, de pronta disponibilidade na maioria dos casos, entretanto a ação dela é mais curta. Quando a gente olha para micro-organismos, eles são tão eficientes quanto, eles entregam resultados iguais e em diversas vezes superior quando a gente Bom, pensa em manejo químico de pragas, de doenças. Entretanto, a ação combinada desses inoculantes biológicos e de produtos químicos também pode trazer, pode trazer resultados sinérgicos aí no campo. bom. E para a gente concluir, vocês já estão aplicando esses estudos e quais são os resultados obtidos que vocês têm até agora, Renan? Tavinho, esses resultados são disseminados amplamente pela pesquisa, são evidenciados por nós no dia a dia em lavouras comerciais com produtores agrícolas. Então, a gente faz os testes, muitas vezes o produtor já aderiu a esse tipo de manejo, ele faz a compra desses insumos naturalmente, e a gente percebe aí, em via de regra, um incremento de produtividade nas lavouras que pode variar na casa de 3,2, chegando a 4,5 sacas de produtividade por hectare, quando a gente olha numa situação de soja, em lavouras de soja, por exemplo. Obviamente que essas tecnologias estão fazendo parte do manejo do produtor. Então, o produtor já tem um manejo consolidado, seja ele nutricional, de inseticida, de fungicida, e a gente agrega essas ferramentas biológicas que fazem com que a planta expresse o seu maior potencial produtivo. Tudo isso está relacionado com interações de micro-organismos no solo e também com a interação desse micro-organismo com a planta. E só para fechar, o melhor de tudo isso é que a gente está indo cada vez mais para soluções naturais, né? Não fugindo do químico, porque ele é fundamental também, mas cada vez mais fazendo essa sinergia, inclusive como você fez aí, na sua analogia muito boa de se o Trump e o Lula conseguirem conversar, vai ser uma sinergia, as energias vão convergir para um mesmo ponto. E aí, mas a gente está cada vez mais utilizando os elementos biológicos e naturais junto com os químicos, o que é muito bom, é um passo importante aí na produção de alimentos de modo geral. Exatamente, eles entregam características sustentáveis para o meio ambiente. Ou seja, nós temos um apelo já do mercado consumidor, dos nossos clientes internacionais, com tecnologias que cada vez causem um menor impacto ambiental. Então, hoje, há sim a substituição do uso intensivo
de defensivos químicos pelo uso de ferramentas biológicas que melhoram a performance do campo. A gente entende que, no momento que estamos hoje, é indispensável a associação entre estes dois manejos. Mas eu acredito aí que com o desenvolvimento de pesquisas com a identificação de novos micro-organismos, para os próximos anos, essa queda do uso de moléculas químicas ela seja intensificada pela substituição por micro-organismos benéficos ali no ambiente. Legal, obrigado aí por essas boas notícias nesse trabalho de pesquisa coordenado aí pelo Instituto Federal Goiano e da Unesp, e você trazendo aqui os resultados para a gente. Deixa o endereço de internet para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, porque esse assunto desperta geralmente muita curiosidade e interesse por parte dos nossos telespectadores, que são ávidos por coisas novas e que favorecem ainda mais produtividade, qualidade e bem-estar de vida. Tavinho, as pessoas podem encontrar a Nitro nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, o site da companhia, AgroNitro, podem me procurar nas redes sociais também. Eu estou prontamente disponível para tirar dúvidas e trocar informações a respeito desse tema. Ok, Renan, muito prazer em conhecê-lo, muito obrigado pelas informações. Tendo novidades, manda para a gente que a gente põe no ar, tá bom? Forte abraço, excelente terça-feira para você. Um abraço, foi um prazer conversar contigo. Ok.